Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui sobre precedentes do STF e ainda estamos falando aí do final de 2022, alguns julgados que eles publicaram no próprio site deles, no mailing também foi distribuindo pelos e-mails cadastrados. E o que eu achei de importante ainda no mês de setembro? Aqui tá. Um julgado rapidinho, tá? STF invalida cobrança de taxas em processos administrativos fiscais no Ceará. O entendimento adotado foi que a Constituição Federal exclui competência para instituição de taxa em virtude do exercício do direito de petição. Ok? O que está acontecendo aqui? Processo administrativo. O que estava acontecendo no Ceará? Estava instituindo aí recolhimento de taxa para impugnação, fazer defesa, ou até mesmo para recurso, tá? Só que não pode fazer isso, tá? Não pode ser obrigatório. Mas aí que está o pulo do gato. Eles colocaram que mesmo que houvesse o recolhimento da taxa, isso não seria obrigatório, isso não seria um requisito para que fosse apreciado essa impugnação ou esse recurso. Olha aqui embaixo, é curtinha essa matéria, tá? O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a instituição de taxa de fiscalização de serviço público relativa a processos administrativos fiscais no âmbito da Secretaria da Fazenda Estadual. A decisão unânime foi tomada na sessão virtual encerrada em 13 de setembro, na ação direta de inconstitucionalidade ADI 6145, ajuizada pelo Conselho Federal na Ordem dos Advogados do Brasil. O recurso administrativo. Entre os dispositivos anulados estão os que instituíam a cobrança de taxa pela impugnação em primeira instância administrativa e pela interposição de recurso, ainda que a lei ressalvasse que a admissão dos pedidos não estava condicionada ao recolhimento dos valores. Olha isso, gente, não tem cabimento algum. Eles queriam aí angariar recursos, né, fazendo cobrança de taxa de impugnação de recurso, mas no final eles colocavam uma ressalva de que não estava condicionado ao recolhimento de valores. Olha que coisa estranha. E percebendo isso, olha o que o STF falou. Em seu voto, a relatora ministra Rosa Weber registrou que a Constituição Federal assegura o exercício do direito de petição independentemente do pagamento de taxas, sob pena de inviabilizar o direito de defesa de coibir o abuso de poder. E, de acordo com a jurisprudência do STF, o recurso administrativo é um desdobramento do direito de petição, ok? Então não pode ser obstado, tá? Não pode impedir esse direito de petição. E sendo um recurso administrativo um desdobramento do direito de petição, não pode haver pagamento de taxa para isso. Só que, como defesa, o que eles poderiam alegar? Tá, eu sei que é um direito de petição, só que eu não estou impedindo porque eu coloquei a ressalva que não está condicionado ao recolhimento dos valores, à impugnação ou o recurso. E olha só o que colocou depois a ministra Rosa Weber. Segundo a ministra, ainda que as normas afirmassem que o recolhimento da taxa não era requisito de admissibilidade no recurso administrativo, que foram a defesa deles, a simples existência da cobrança, independentemente do momento, contraria a Constituição. Olha que legal. Então, por mais que falasse que não era um requisito de admissibilidade, a mera existência já infringiria, tá? Já traria ameaça ao direito de petição. Ok? Aqui tem mais detalhes se vocês quiserem ler depois, só que em tese é isso. Direito de petição, que é de recurso e impugnação no processo administrativo, não pode haver taxa, ok? Mesmo que a lei faça ressalva que não é um requisito de admissibilidade, é inconstitucional. Maravilha? Vamos para o próximo aqui. Esse julgado é muito importante também.
esse entendimento fixado pelo STF, de que Supremo decide que oferta de creche e pré-escola é obrigação do poder público. Vamos lá. Parece óbvio isso, de que creche e pré-escola é obrigação do poder público, porque está lá na Constituição Federal que direito à educação, tá, é um dos direitos fundamentais, tá, de segunda geração, só que tem um porém, aqui que você vai entender. Quando você estuda direito constitucional, você entende, né, é explicado para vocês, que existem normas constitucionais em que a sua simples criação gera efeitos. E tem normas constitucionais que a sua mera existência, ela não gera efeitos, porque ela depende de outras questões em volta dela para gerar efeito. Nisso, chamam a primeira norma de eficácia, tá? Imediata, já produz efeitos, e outras falam que é a segunda norma de eficácia limitada. A primeira é eficácia plena, a segunda eficácia limitada. O direito à educação é qual? Muito se entendia que creche e pré-escola era eficácia limitada porque precisava ver sobre o orçamento público, né? Porque a educação já é um gasto, tá? Por mais que seja direito, é um gasto. E existe aquele princípio lá da reserva do possível, de que tem que ver quanto tem de dinheiro para poder criar. E olha só o que o Supremo decidiu em setembro de 22 sobre a oferta de creche e pré-escola. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira que o dever constitucional do Estado de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade é aplicação direta e imediata, sem a necessidade de regulamentação pelo Congresso Nacional. Por unanimidade, o colegiado também estabeleceu que a oferta de vagas para educação básica pode ser reivindicada na Justiça por meio de ações individuais. Olha só o que está acontecendo aqui. O Supremo Tribunal Federal falou que até 5 anos de idade, creche e pré-escola, direito garantido pela Constituição, tem eficácia imediata e direta. Significa que, se não tem para o seu filho, entre com o processo que você terá. Não vai ter qualquer justificativa sobre questões orçamentárias, sobre a reserva do possível, que possa impedir que seu filho tenha creche, tenha pré-escola. Diferentemente daquilo que possa haver de remédio de alto custo, sabe? Eu tenho uma doença raríssima e preciso de um remédio que o SUS não tem, mas me ofereceu aí o direito à saúde. Aí fala da reserva do possível, de que não tem dinheiro para bancar tudo. No caso de educação de creche e pré-escola, até 5 anos de idade, essa defesa não cola mais, porque entendeu que essa educação básica é direito de eficácia imediata e direta. Ok? Vamos continuar aqui. A questão foi discutida no recurso extraordinário. Aqui acho que é 1 milhão. Não, 1.008.166. Isso, 1.008.166. Tema: 548 da repercussão geral. E a solução deve ser aplicada a pelo menos 28.826 processos que tratam da mesma controvérsia, em que estavam com tramitação suspensa, sobressados em outras instâncias aguardando a decisão do Supremo. O plenário seguiu o entendimento do recurso
entendimento do relator do recurso, ministro Luiz Fux, cujo voto foi apresentado em sessão anterior. Impossibilidade de impor despesas. Olha só do que eu tinha te falado na reserva do possível de questões orçamentárias. O recurso foi apresentado pelo município de Criciúma, Santa Catarina, para contestar a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, TJSC, que manteve a obrigação à administração local de assegurar reserva de vaga em creche para uma criança. No STF, a Prefeitura argumentou que não cabe ao Poder Judiciário interferir nas questões orçamentárias da municipalidade, porque não é possível impor aos órgãos públicos obrigações que importem gastos, sem que estejam previstos valores no orçamento para atender a determinação. Olha a defesa. Falou, STF, eu sei que a sua ideia é boa de querer garantir educação. Só que na vida real não funciona assim. Temos gastos, temos receita e temos despesas no município. Você me obrigar a criar uma creche, a criar uma pré-escola, você está colocando um gasto para mim que nem está no meu orçamento. Então, além de você estar criando uma dívida, você aí está meio que mandando naquilo que eu gasto. Isso pode aí ferir a minha autonomia como município. E daí veio a resposta do STF. Primeiro a votar na sessão de hoje, o ministro Luiz Roberto Barroso observou que, como o direito à educação básica é uma norma constitucional de aplicação direta, uma decisão do judiciário determinando o cumprimento dessa obrigação não pode ser considerada uma intromissão em outra esfera de poder. Então, rebateu: não estou invadindo a sua autonomia, porque a norma que eu estou aplicando é de eficácia direta. Se ela é eficácia direta, ela tem que surgir efeitos desde agora. Então eu só estou fazendo com que esse direito seja exercido, não estou te interferindo. Diferentemente se fosse uma eficácia limitada, ou seja, precisa de lei, precisa de coisas externas para produzir efeito, e o juiz vai lá e dita como deve ser feito. Não. Direito à educação, pré-escolas e creche até 5 anos, eficácia imediata. Se eficácia imediata, só estou fazendo que você garanta o direito que está expressamente na Constituição. Essa foi a resposta do Luiz Roberto Barroso. E aí tem a continuação. Ele ressaltou que muitos dos direitos constitucionais necessitam de prazo para sua concretização, para que se adequem às necessidades orçamentárias. Porém, passados 34 anos da promulgação da Constituição, já não é razoável dizer que a realidade fática ainda não permite essa implementação. Ele ainda falou aqui um princípio da razoabilidade, né? Porque está 34 anos querendo garantir esse direito, deu prazo suficiente para ele se ajeitar e ainda não conseguiu. Então ele falou, por ter passado mais de 30 anos, não há que se falar em esperar mais. E essa foi um dos argumentos dele. E agora, me vem a Rosa Weber, que isso daqui tem cara de pergunta de prova oral, falando sobre constitucionalismo feminista. Olha só que loucura. Se não é, você tá lá na prova fase oral, magistratura, e a banca me fala: fale um pouco sobre o constitucionalismo feminista. E aí você trava e não sabe o que é isso, né? E vamos lá entender um pouco mais esse conceito que a Rosa Weber colocou na decisão. A ministra Rosa Weber, presidente, frisou que a oferta de creche e pré-escola é imprescindível para assegurar às mães segurança no exercício do direito ao trabalho e exercício do direito à família, em razão de maior vulnerabilidade das trabalhadoras na relação de emprego.
devido às dificuldades para a conciliação dos projetos de vida pessoal, familiar e laboral. Aqui tem uma parte que ela fala que está até entre aspas. Em razão da histórica divisão assimétrica da tarefa familiar de cuidar de filhos e filhas, o tema insere-se na abordagem do chamado constitucionalismo feminista. Rosa Weber destacou que esse direito social tem correlação com o uso da liberdade e igualdade de gênero, pois proporciona à mulher a possibilidade de ingressar ou retornar ao mercado de trabalho. Para a ministra, o direito à educação básica não pode ser interpretado como discricionalidade, assim como obrigação estatal, imposta sem condicionantes, configurando omissão à falta da sua prestação. E aqui uma parte que ela enfatizou. Os recursos públicos devem ser bem geridos e, consequentemente, utilizados na aplicação do direito à educação. Okay? Então, o que aconteceu aqui? E a tese fixada foi: 1. A educação básica em todas as suas fases, educação infantil, fundamental, ensino médio, constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. Pode ser questãozinha de prova. Educação básica tem eficácia limitada. Errado. Educação básica, somente pré-escola e creche tem aplicação imediata. Errado. Aqui a tese fixada foi: educação infantil, fundamental e ensino médio constitui direito fundamental. Crianças e jovens, eficácia plena, imediata e direta. 2. A educação infantil compreende creche, 0 a 3 anos, pré-escola, de 4 a 5. Sua oferta pelo poder público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. Então, outra perguntinha de prova. Falar aqui: creche e pré-escola não pode ser exigido por meio de ação judicial porque tem que respeitar os limites orçamentários do município. Errado. Como é eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata, pode sim ser ajuizado nos autos, né, no primeiro grau, para que isso seja garantido. E, por último, o poder público tem o dever jurídico de dar efetividade às normas constitucionais sobre a acesso à educação básica. Ok, pessoal? Então, sabendo, é bem interessante esse entendimento fixado, mas, em particular, essa palavra, esse conceito de constitucionalismo feminista, de que alguns direitos de educação básica, seja como creche, escola, não assegura tão somente o exercício à educação à criança, mas também nessa parte da isonomia material, ou seja, existe aí em questões sociais uma desigualdade em relação de gênero entre homem e mulher, sendo que mulher aí ela tem a caráter de quem tem que cuidar da casa, quem tem que cuidar dos filhos e ainda conseguir um emprego. Esse acesso à creche, à pré-escola, ela assegura também uma igualdade para que a mulher seja ingressada no mercado de trabalho e consiga os seus direitos também. Isso é o chamado constitucionalismo feminista, ok? Trazer alguns direitos fundamentais para que as condições de desigualdade do gênero feminino, tá, sejam aí desaparecidos ou pelo menos nivelados a que cheguem numa igualdade do gênero masculino. Tudo bem? Por esse vídeo vou ficar por aqui mesmo, já é bastante coisa para vocês entenderem. E num próximo bloco eu trago mais entendimentos do STF.